Entendi. E para a recuperação dos valores devidos, né, que é a quitação do débito, no caso, como o senhor disse, uma boa notícia para quem deve. E aí as empresas acabam, de certa forma, que agora com o aumento da inadimplência também, muitas empresas estão com problemas de caixa justamente por causa desse aumento da inadimplência. Resolve em parte um problema. Em termos de agilidade no procedimento, acaba realmente ajudando o credor. Mas há alguns problemas que, infelizmente, a lei não resolve, como, por exemplo, a localização dos bens do devedor. Então, tem muito devedor que está num estado que não tem bem nenhum, como você colocou ali. De repente, o cara tem um imóvel, e esse imóvel não vai responder. E pior, quando o devedor é um devedor contumaz, é um devedor que vive de contrair dívidas, ele até pode ter um patrimônio, mas ele esconde, né? Ele oculta esse patrimônio, e aí você pode mudar o que você quiser na lei, você pode tornar o procedimento o mais ágil possível, mas se não encontra patrimônio, você não consegue satisfazer o direito do credor. Esse é um problema que, na verdade, não é resolvido pelo novo CPC e cai aqui entre nós, nem poderia ser. Esse foi o tema, né, de um seminário que vocês realizaram, o novo CPC, que discute justamente essas mudanças no novo Código de Processo Civil, principalmente no que diz respeito às mudanças na cobrança de dívidas, né? Tivemos o evento segunda-feira, dia 4, né, de abril, em São Paulo, organizado por um site jurídico, o site Migalhas, e tivemos como palestra final, eu fui o palestrante, a última palestra do dia, temas variados, e eu fui justamente conversar ali com mais de 120 advogados a respeito dessas novidades da execução, quer dizer, o que na verdade fica melhor, o que fica pior, sobre a ótica tanto do credor quanto do devedor, porque realmente é um assunto que interessa a todos, né? Porque hoje um advogado na área civil, ele tem que entender de execução, ele tem que entender de cobrança, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ser chamado a atuar num processo desse. E agora, então, com essa crise absurda que o país vive, ela só tende a se aprofundar, mais e mais importante ainda, conhecer essas novidades. Agora, doutor, o que mudou assim de fato? Por exemplo, as empresas, elas negativavam, né, o nome de quem está devendo determinado tempo. Elas Sim. conseguiam negativar, ia para um cadastro, né, de inadimplentes. A inclusão do nome da pessoa iria para um cadastro de inadimplentes. No que diz respeito aos entes federativos, por exemplo, estados, né, municípios também faziam a mesma coisa. Sim. Iam para o cadastro da Receita, né? Na verdade, quando há um débito fiscal, aí você tem a dívida ativa. Isso. Que é uma lista de devedores de tributos. E essa questão tributária, fiscal, ela não é tratada pelo CPC. Ah, não é tratada. Porque tem uma lei própria para ela, que é a Lei de Execução Fiscal. Estava até na hora de tratarem, né? Porque ela é uma lei de 1980. É uma lei meio velhinha já. Mas o Código de Processo Civil, ele trata de dívidas não fiscais, né? O que a gente chama de execução comum, execução de alimentos e a execução contra a fazenda pública. A execução fiscal, que é a execução de tributos em favor da fazenda, é uma lei específica. Pois é, aí com esse novo código, que, como o senhor disse, foi mais significativa para as empresas que disputam um determinado débito, elas já negativavam, conseguem negativar. O que muda é a velocidade com que elas conseguem recuperar esse valor, né? O que muda é procedimentalmente uma agilidade maior. Por exemplo, resolve-se o problema da intimação. Você tem que intimar o devedor. E aí essa intimação, se ela é pessoal, o devedor, ele se oculta. O devedor se esconde, o devedor não recebe o carteiro, não recebe o oficial de justiça. E isso gera um andamento muito devagar do processo. E agora não, agora a intimação ela se dá na pessoa do advogado, por uma publicação no Diário Oficial. Então você já agiliza a intimação, já abre logo o prazo para o sujeito pagar. Se ele não pagar, imediatamente já vem o prazo para ele se defender, não precisa ser intimado de novo, nada disso. Quer dizer, tudo para tentar fazer o procedimento ir um pouco mais rápido do que ia no sistema anterior. E quando a dívida diz respeito ao condomínio, também houve mudanças nesse sentido, né? Atrasar condomínio. Sim, essa é uma mudança importante. Por quê?
Porque os condomínios, tradicionalmente, para cobrar as verbas condominiais aprovadas em convenção e na Assembleia Geral, eles moviam uma ação de cobrança. Tinha até um rito especial, que era o rito sumário, mas era uma ação de cobrança, para daí condenar o condômino e só depois disso executar. Então, o que o novo CPC ele fez? Ele permite que o condomínio elabore um documento de maneira unilateral que demonstre o débito condominial. Então, pode ser, por exemplo, eu já conversei com alguns síndicos e eu acho que essa é uma tendência bastante significativa. Vamos fazer uma assembleia. Na assembleia condominial, nós elencamos quais as unidades estão em débito. A unidade 11 deve tanto, a unidade 27 deve tanto e tal. Daí, essa ata da assembleia, feita pelo condomínio, ela vai servir de título executivo, ou seja, eu não vou mais precisar entrar com uma ação de cobrança dessa verba. Eu já vou entrar direto com a execução. E isso, claro, faz com que o condomínio ganhe muito tempo, evitando toda uma fase para reconhecer a dívida, porque aqui eu já parto da premissa de que o condômino deve, e aí a tendência é que a satisfação venha num tempo bem mais exíguo. Ou seja, uma fase, uma etapa dessa ação é suprimida, né? Exatamente. E é uma fase que costuma demorar, porque com todas as garantias do processo, todos os recursos possíveis, ainda que seja uma questão simples de cobrança de condomínio, não é algo que antigamente ia muito rápido. E aí, ao eliminar essa fase, você realmente ganha na questão da duração razoável, da celeridade. Nesse caso, o novo código pode conseguir diminuir dívidas de condomínios, então? Já que agora ficou mais fácil fazer a execução dessa dívida dos condomínios atrasados? Não tenho dúvida de que passa a ser um fator psicológico importante, né? Quer dizer, o condômino podia pensar, não, vai ter que entrar com uma ação de cobrança, eu vou empurrar isso com a barriga uns 5, 6 anos, depois eu tento fazer um acordo quando ninguém mais aguentar o tempo que está demorando o processo, e agora aqueles que adotam esse tipo de conduta, eles vão ter que repensar um pouco a postura, porque de fato vai ficar bem mais rápido. Então imagina, eu já vou começar a cobrança na execução, já coloco o nome do sujeito no Serasa, já começa daí, né? Já coloco o nome do sujeito no SPC, nos cadastros e na limpeza. Eu vou citá-lo, ele tem 3 dias para pagar, se não pagar, eu já posso penhorar inclusive o próprio imóvel. Porque essa é uma das exceções em que o imóvel, mesmo sendo bem de família, responde pela dívida. Então, mesmo que eu tenha um único apartamento, não pago o condomínio, eu vou perder esse imóvel. Mas é o único que ele tem. Sim, mas para esse tipo de dívida, ele perde o imóvel, senão ninguém nunca mais paga condomínio, né? Aí é fácil, eu não pago condomínio, você vem pegar e fala, não, é meu único imóvel. Então, para essa hipótese, aquele imóvel responde. Então, no final, é uma cobrança, eu não vou dizer que seja fácil, mas ela é uma cobrança muito concreta, muito real. Porque você entra com execuções em que você desconhece o patrimônio do executado, do devedor, você não sabe o que o cara tem. E é uma dificuldade tremenda para você descobrir. Aqui não. O condomínio, óbvio, já sabe que ele tem aquele imóvel, é justamente o imóvel do qual se foi gerada a dívida. Então, em tese, já começando logo com a execução, já sabendo que tem esse imóvel, a coisa vai ficar bem feia para ele. O novo Código de Processo Civil também trouxe mudanças, né, no que diz respeito à cobrança da pensão alimentícia. Não sei se esse assunto o senhor também trata? Trato sim, realmente, né? Uma mudança interessante a respeito dessa execução de alimentos, né, que a gente chama, foi a questão da prisão, né? Quer dizer, a execução de alimentos, ela é a única que admite a prisão do devedor. Muita gente pensa que essa prisão é um tipo de punição, porque, na verdade, as pessoas costumam associar essa prisão com a prisão penal, que você cumpre uma pena. Mas não tem nada a ver. Na verdade, a prisão civil, ela é uma forma de pressionar psicologicamente o devedor, e é a pressão mais intensa que o sistema tem, para que ele se convença de que é melhor pagar do que ser preso, né? E aí é interessante porque lá no Congresso Nacional, durante o trâmite legislativo, houve a ideia de que a prisão civil
se desse num regime semiaberto. Um regime semiaberto que no Brasil é praticamente um regime aberto. E aí ficou evidente que essa pressão psicológica perderia força. Porque o sujeito vai ser preso, mas não vai ser preso. E aí a bancada, principalmente feminina, do Congresso, lá na Câmara dos Deputados, ela se colocou de maneira bastante decisiva contra essa novidade, e aí o regime agora está expresso na lei, é um regime fechado. E uma outra novidade interessante da execução de alimentos é a questão de desconto em folha de pagamento. Porque para pagar alimentos, você pode penhorar o salário do devedor. E aí a gente sempre pensava o seguinte, olha, ele já estava devendo 6 meses. Vamos penhorar o salário dele para pagar os meses seguintes, né? Os meses que vão se vencendo. E agora o novo CPC, ele diz, ó, você pode usar o salário para pagar as parcelas vincendas, ou seja, as parcelas que estão por vir, mas também pode usar o salário dele para pagar essas parcelas que estão em aberto, essas parcelas já vencidas, desde que você não ultrapasse 50% dos vencimentos. Então imagina, o juiz vai lá e fala, olha, você ganha quanto? Aí eu ganho 10 mil. Tá, você vai pagar 3 mil por mês. Geralmente é isso, 30%, 1/3. Só que ele já estava devendo, sei lá, 6 meses. Então, no mês seguinte, eu pego 3 mil para pagar a parcela do mês seguinte e pego mais 2 mil para ir pagando aquelas parcelas que estavam em aberto. Então, essa também é uma novidade interessante. Ou seja, podendo chegar a 50%. O senhor que estou conversando com Daniel Neves, que é mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da USP, e também autor do livro Novo Código de Processo Civil Comparado, da editora Forense, que é coordenado pelo ministro Luiz Fux. Como é que o senhor resumiria hoje o novo Código de Processo Civil, assim, em termos de as vantagens para o consumidor? Olha, eu acho que a gente não teve nada específico voltado para o consumidor. Mas nós temos mudanças que, na verdade, beneficiam de uma maneira geral o jurisdicionado e que acabam, de uma maneira bem concreta, também beneficiando o consumidor. Eu acho que essa audiência de conciliação e mediação, com conciliadores e mediadores qualificados, vai sim favorecer a solução consensual. Quer dizer, nós estamos mudando aquela ideia de litigiosidade a qualquer custo, que é melhor você ficar brigando, é melhor você brigar até o fim. Isso as próprias empresas, eu advogo para empresas, a gente vê aí nos últimos 10 anos uma diferença nítida de postura. Então hoje nós temos no escritório um setor só destinado à conciliação e mediação, porque é interessante para as empresas, porque elas não querem ficar com milhões e milhões junto ao Banco Central, porque você tem que fazer as separações de valores, né? A contingência com relação aos processos que você tem. Então, muitas vezes, assuntos já pacificados, já tranquilos, não tem por que ficar brigando. E aí entra uma outra grande novidade aí do novo CPC, que é a ideia do julgamento das causas repetitivas, que aí envolve o consumidor em cheio, né? Quer dizer, são aqueles conflitos de massa, e aí o consumidor entra. Quer dizer, imagina um banco que pratique um ato ilícito que afete todos os seus correntistas. Poxa, imagina quantos milhares de ações você vai ter discutindo a mesma coisa. Então, qual é a ideia agora? Você suscita o que chama IRDR, que é um incidente, vai lá no tribunal, para todos os processos, o tribunal fixa a tese e isso passa a valer para todos os processos obrigatoriamente, é um precedente vinculante. Então, os consumidores, eles mais do que nunca vão precisar dos órgãos de defesa do consumidor, o IDEC, o PROCON. Por quê? Porque imagina a força que os fornecedores vão ter para a fixação dessa tese. Eles vão ter lá os bancos, a FEBRABAN e assim vai. E aí os consumidores também têm que contar com esses órgãos de proteção ao consumidor para equilibrar o jogo. Porque imagina, você vai fixar uma tese que vai obrigar todos os juízes a seguir aquela tese. Então, quer dizer, se é uma tese favorável ao consumidor, nossa, beleza. Agora, se é uma tese contrária ao seu interesse, vai acabar prejudicando todo mundo. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Tá um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia para todos os ouvintes. Eu conversei com Daniel Neves, que é mestre e doutor em Direito Processual pela Faculdade